Passageiro, ele nasceu em meio à pandemia, enquanto nós, como companhia, reclusos numa casa e utilizando de ferramentas tecnológicas para continuar trabalhando e apresentando as peças, nasceu essa ideia de montar um espetáculo que não tivesse diálogos, que o idioma não se colocasse como uma barreira para alcançar outros países. E aí a gente viu ferramentas como possibilidades de apresentação e com alcance a nível global acontecer com os espetáculos da companhia, e aí nasceu a vontade de montar esse espetáculo que não houvesse o diálogo. E aí nós trouxemos o livro de Apocalipse como mote para a nossa pesquisa e começamos ali a desenvolver um núcleo de dramaturgia para esse espetáculo. A pandemia acabou, nós colocamos esse projeto para ser apresentado nas leis de incentivo. Uma das leis, o PROMAC, acabou contemplando o projeto, nós conseguimos a captação dos recursos para a montagem dele, e aí nós continuamos o desenvolvimento do projeto, e aí sim, já com recursos para construir as camadas. Então, fazer um espetáculo sem diálogo, ele nos desafia a construir camadas. Então temos a camada do audiovisual, a camada da música, a camada da iluminação, a interpretação dos atores, todas elas trabalhando junto para trazer a mensagem do livro de Apocalipse. E a partir daí, o Denis orientando a dramaturgia e trazendo as ideias, numa primeira análise as fases do luto e depois a inserção dos elementos que compõem o livro como um game. Ora ele está no áudio, ora ele está no audiovisual, outra hora ele está na interpretação, outra hora ele está no contexto, outra hora ele está acontecendo pela trilha sonora, e no final um projeto bacana que convida o público a identificar onde é que estão inseridas as questões envolvidas no livro do Apocalipse. Mas, sobretudo, a mensagem principal que a peça gosta e quer imprimir, e tenta imprimir, é a relação humana. O fato de quem estará ao seu lado quando as coisas começarem a se desmoronar. Isso num contexto bíblico, num contexto do livro, mas também num pequeno contexto, porque às vezes as coisas elas não ficam boas numa questão, numa área, numa escolha, e sempre você tem alguém do seu lado diante das adversidades. E aí como é que você se porta? Qual é a sua fé? Como é que você se comporta diante de questões que envolvem as adversidades, as coisas que não são boas, e no caso da peça, o apocalipse, que acontece, e ali você descobre que quem está do seu lado precisa também de uma atenção e qual é a tua relação com isso. E fica esse convite para o público, e assim a gente vai desenvolvendo esse espetáculo com essa dramaturgia sem diálogos e com alcance para todo o planeta. E por ele não ter o diálogo e proporcionar esse alcance global, a gente trouxe a tecnologia a favor da arte, inserindo a peça no metaverso. Hoje o metaverso não é algo tão popular, pela nossa pesquisa e pela prática do que está sendo colocado, mas ele se mostra como uma possibilidade muito grande do desenvolvimento e da difusão da arte. Então hoje nós temos um espaço, esse espaço pode ser visitado a qualquer momento, ele é aberto, você tem lá no nosso site o link, você entra, ali você tem uma galeria de fotografia, ali você tem informações do espetáculo, da peça, e nos horários que a gente determinar de apresentações, você também vai poder assistir a peça ao vivo ou gravada num futuro. Hoje está sendo apresentado ao vivo, mas a ideia é que depois a gente também tenha outras sessões e possa interagir com o público também lá no metaverso. A companhia sempre teve espetáculos com um elenco um pouco maior, e no caso do Passageiro a gente enxugou um pouquinho. Então hoje nós temos em cena 2 musicistas, 2 atores, no caso uma atriz e um ator, e uma musicista e um músico saxofonista tocando na peça, porque nós pensamos num elenco menor, num espetáculo com uma linguagem cenográfica um pouco mais
enxugada. Para quê? Para que ele também possa se deslocar facilmente. Por ser um espetáculo com alcance global, a ideia e nossa intenção é levar esse espetáculo para outros países também. E aí um espetáculo um pouco mais reduzido, ele nos possibilita participar de festivais, nos possibilita ir para outros lugares, para outras nações. Então o Passageiro hoje é o nosso xodózinho e assim a gente espera que ele ainda tenha muita vida longa. Eu achei muito incrível a forma que eles conseguiram mostrar o que estava se passando, mesmo sem as falas, porque eram coisas extremamente expressivas, tanto com o rosto quanto com o corpo. Eles se mexiam assim, tipo, mostrando o que estava acontecendo. E era muito legal porque, além da gente entender o que estava acontecendo, mesmo sem nem ter falas, a gente podia ter várias interpretações diferentes. Por exemplo, a cena que ele tenta o suicídio, na minha visão, parecia muito que ele estava contra ela, e depois que eu vi que tinham outras visões onde ele estava contra si mesmo, ou durante a peça inteira que às vezes eu achava que ele estava contra ela, mas ele estava lutando com algo interno. É muito incrível como conseguiram fazer uma arte que fosse tão abrangente e que fizesse as pessoas terem tantas visões diferentes sobre ela. Eu achei incrível a peça, eu achei muito comovente a música, o enredo, e não tem nenhuma fala, é isso que mais me impressiona. Assim. Eu achei muito legal, dá pra gente brincar bastante com a nossa imaginação, porque não tem o diálogo, então a gente pode brincar com esses paralelos e criar nossas teorias na nossa mente.